Hoje, a gente vai mergulhar fundo num único dia na vida de Ed Kasprak, um dos personagens centrais de Haiti, a Coisa, de Stephen King. É um dia que começa com uma verdade absolutamente devastadora e termina com um osso quebrado, uma fratura que não só mudou a vida dele, mas a de todo o Clube dos Otários. Pra sempre. Pro Ed adulto, tudo volta com uma dor no braço esquerdo. Mas não uma dor qualquer, sabe? É uma dor fantasma que assombra ele décadas depois. Ela é mais do que física, é a própria memória de um trauma, enterrado lá no verão de 1958. É o eco daquele estalo, o som de um osso se partindo. Essa dor aguda é tipo uma máquina do tempo. Ela conecta o homem que ele virou com a criança que ele era. Ela arrasta ele, sem pedir licença, para uma lembrança que a mente dele fez de tudo para apagar. O dia em que o valentão da cidade, o terrível Henry Bowers, quebrou o braço dele. E pronto, a memória engole ele. A gente volta para 20 de julho de 1958. Derry, Maine, sob um calor sufocante, daqueles que deixam o ar pesado. Para o jovem Ed, o dia começa com uma tarefa simples, um favor para a mãe. O que ele nem sonha é que esse dia vai terminar de um jeito que vai deixar uma marca para a vida toda. A primeira parada dele é a farmácia Center Street, um lugar que, para o Ed, sempre significou segurança, cura. Era o seu santuário. Mal sabia ele que, nesse dia, aquele lugar seguro ia se transformar no palco de uma conversa bem perturbadora com o farmacêutico, o Sr. Keene. É bem aqui que o mundo do Ed começa a desmoronar. O Sr. Keene chama ele para o escritório dos fundos, um lugar que o Ed nunca tinha pisado. O ar fica denso, e para um garoto ansioso como ele, o desconhecido é aterrorizante. O coração dele dispara. O que o farmacêutico poderia querer com ele? Lá dentro, o Sr. Keene vai apresentar uma ideia que vai, literalmente, explodir o universo do Ed. Ele não fala sobre remédios, ele fala sobre o poder da mente. E ele joga na mesa uma palavra nova e perigosa: placebo. A pergunta parece simples, né? Direta, mas para o Ed é o começo do fim da realidade como ele a conhecia. O Sr. Keene não está só perguntando, ele está plantando uma semente de dúvida, uma que vai crescer e ameaçar absolutamente tudo em que o Ed acreditava sobre si mesmo. E aí, o Sr. Keene começa a desmontar o Ed, peça por peça. Ele revela que o tal remédio para asma, o Idrox, é basicamente água com um gostinho. Ele diz que a doença do Ed não está nos pulmões, está na cabeça. E o golpe final, o mais cruel de todos, é que ele dá a entender que a fonte disso tudo é a própria mãe do Ed, que talvez precise que ele seja doente. Imagina a cabeça do menino, preso entre um farmacêutico e uma mãe que talvez estivesse mentindo para ele. Para fechar com chave de ouro, o Sr. Keene solta essa pergunta arrepiante. Ele não acusa a Sra. Caspreg com todas as letras, mas a mensagem tá lá, gigante, piscando em neon. Então ele simplesmente deixa o Ed sozinho com a sua verdade venenosa, que começa a corroer tudo o que ele entendia sobre a pessoa em quem mais confiava no mundo. 25 minutos depois, o Ed sai do mercado da Avenida Costello. A cabeça dele tá 1000 por hora, tentando processar a revelação do Sr. Keene. Ele mal tem tempo de respirar antes de dar de cara com outro tipo de monstro. Um monstro de carne e osso, muito mais imediato. Henry Bowers e a sua gangue. Eles estavam esperando por ele. E o que acontece em seguida é de uma brutalidade sistemática. O Henry não quer só machucar, ele quer aterrorizar. Começa com tapa, depois vem a humilhação, ele esfrega cascalho no rosto do Ed, cortando a pele. O Ed tenta desesperadamente fugir, mas o destino é cruel, né? Ele tropeça num triciclo de criança. E aí vem o som que o Ed nunca mais vai esquecer, o estalo seco do osso dele se partindo. E tem um detalhe aqui que é importantíssimo. O dono da loja, um adulto, o Sr. Gédrio, até tenta intervir. Ele deveria ter autoridade, certo? Mas o Henry simplesmente empurra o homem para o lado, como se ele não fosse nada. E isso mostra uma das coisas mais assustadoras de It. Em Derry, os adultos são impotentes. A proteção que eles deveriam dar simplesmente não existe. As crianças estão sozinhas. Enquanto Ed está lá, caído no chão, com o braço quebrado, a dor consumindo tudo, o Henry ainda provoca ele. Chama ele de Homem das Pedras, uma referência cruel à guerra de pedras que os otários tinham vencido. É a última gota de maldade, momentos antes de o som das sirenes da polícia obrigar o Henry e a gangue dele a fugir. A cena muda. Agora a gente está no hospital de Derry. A dor física do Ed é gigantesca.
mas ele está prestes a enfrentar uma batalha que talvez seja ainda mais difícil. Aquela conversa terrível com o Sr. Kinney, sem que ele soubesse, tinha preparado ele, tinha armado ele para o confronto final com a sua mãe. Essa imagem aqui resume perfeitamente o dia do Ed. Porque para ele, os monstros não são só aquela criatura sobrenatural que assombra Derry. Os monstros são também as pessoas reais. O farmacêutico manipulador que usa a verdade como arma, o valentão sádico que sente prazer na dor alheia e, o mais assustador de todos, a mãe superprotetora cujo amor virou uma jaula. No quarto do hospital, a mãe do Ed chega, pronta para reafirmar o controle dela. Mas alguma coisa mudou. Pela primeira vez na vida, o Ed confronta ela. A voz dele tá calma, mas tem uma determinação nova, chocante. Ele não tá pedindo, ele tá afirmando um fato. E esse é o ponto de virada. O Ed, agora armado com a verdade do Sr. Kinney, finalmente se defende. Ele acusa ela na cara: você quer me roubar os meus amigos porque você tem medo de ficar sozinha. E aí ele usa a informação do placebo como uma arma e coloca ela num beco sem saída. Ou ela aceita os amigos dele, ou ela vai ter que admitir a verdade sobre o remédio. É um checkmate. Uma vitória sofrida, mas ainda assim uma vitória. Naquela mesma noite, sob um céu estranho, amarelado de tempestade, o Clube dos Otários chega no hospital. E não é só uma visitinha social. Eles chegam com um propósito. O quarto de hospital do Ed vira um conselho de guerra. O plano deles é quase infantil, né? Mas é tudo que eles têm. A ideia é derreter moedas de prata para fazer 2 balas. E a Beverly, que tem a melhor mira do grupo, vai usar o estilingue do Bill para enfrentar a coisa. É um plano que nasce do desespero, mas que solidifica a união deles contra o mal. E então vem o ritual. Um por um, todos eles se inclinam e assinam o gesso do Ed. Bill, Richie, Ben, Mike, Beverly e Stan. E isso é muito mais do que um simples melhoras. É a assinatura de um contrato, um pacto silencioso de que eles vão enfrentar o que vier pela frente juntos. O gesso, que era um símbolo de vulnerabilidade, se transforma em um símbolo da força coletiva dele. É nesse momento que a ficha cai para o Ed. Ele percebe que a amizade não é sobre ser bom ou ruim, é sobre pertencimento. É sobre encontrar aquelas pessoas que ficam do seu lado quando você está quebrado, as pessoas que te ajudam a se sentir inteiro de novo. São as pessoas que, como diz no livro, constroem um lugar seguro dentro da gente. O dia do Ed Kasprag foi definido por uma fratura, sim. Mas ao quebrar um osso, ele também quebrou o feitiço que a mãe dele tinha sobre ele e forjou um pacto de aço com os amigos. A dor física deu lugar a uma nova força. E isso faz a gente pensar: que monstros, reais ou imaginários, a gente precisa enfrentar para encontrar nossa verdadeira força? E o mais importante, quem vai estar ao nosso lado para assinar o nosso gesto?